Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso programa Socorrista Pet, do nosso canal da Rede Formar. Programa este que você fica aí por dentro, que você recebe informações que, se você aplicar elas bonitinho, vão ajudar vocês a salvar a vida de cães e de gatos em qualquer horário, em qualquer lugar. Para quem está aqui pela primeira vez, meu nome é Karina Henrique, sou professora e responsável técnica da Rede Formar. E, além disso, eu atuo atualmente como cirurgiã de cães e gatos e endocrinologista. E hoje, um assunto que foi muito pedido aí, são quais os erros que as pessoas podem cometer diante de animais vítimas de parada cardíaca, ou seja, o que as pessoas podem fazer errado quando elas estão diante de um animal que sofreu uma parada cardíaca. Muitas pessoas, infelizmente, elas tentam ajudar, só que elas não detêm conhecimento, elas não sabem como ajudar e acabam fazendo de forma errada. Então, hoje eu vou falar quais são os erros, e é claro que eu vou trazer também aí algumas dicas de como que deveria ter sido feito, como identificar, para tentar ajudar vocês a ajudar a salvar os animais. Antes de eu falar quais são os erros aí que as pessoas cometem, eu vou falar primeiro o que é uma parada cardíaca, né? E qual é a função aí do coração no corpo do animal, para a gente entender a gravidade do problema. Né? Porque não basta você chegar aqui e falar o errado, mas sem fazer com que vocês entendam o porquê que é importante saber isso. Então, vamos lá. O sistema circulatório, que é o sistema aí que vai transportar os nutrientes, né? Transportar o oxigênio, transportar a glicose, transportar outros nutrientes, água, por exemplo, medicamentos, transportar hormônios, né? Ele é formado por vasos sanguíneos e também por coração. E o coração, ele é extremamente importante, por quê? Porque ele que vai ter aquela força muscular, né? Ele é formado por músculo estriado cardíaco, ele que vai ter uma força muscular que vai ser capaz de bombear todo o sangue do corpo do animal, fazer com que o transporte de nutrientes aconteça, uma outra coisa também que ele faz é fazer com que tudo aquele lixo que o corpo do animal produza seja jogado fora, levado para órgãos que vão jogar fora. Então, o coração ele tem a função de bombear o sangue para todo o corpo do animal, para garantir que vai chegar oxigênio, vai chegar glicose para todo mundo, né, que é um dos nutrientes mais importantes, e que o lixo vai ser jogado fora aí, depois que ele for levado para o órgão específico para ele ser jogado fora. Tá? Então, o coração ele tem essa função. E o que é a parada cardíaca? A parada cardíaca é quando o coração ele para de bater, ele para de exercer essa função que é fundamental. Enquanto o coração do animal estiver parado de bater, nada desse transporte vai acontecer. Não vai chegar oxigênio para os órgãos que deverão receber oxigênio, não vai chegar glicose e não vai sair aquele lixo que o corpo do animal produz. Tá? Então, a parada cardíaca, ela vai interromper o funcionamento do coração e, interrompendo o funcionamento do coração, infelizmente, eu não vou ter o transporte de nutrientes. E eu preciso saber disso, eu preciso agir diante de um animal com parada cardíaca, por quê? Cada minuto que o animal estiver com a parada cardíaca é crucial para eu conseguir salvar a vida dele. Então, se eu demoro 10, 15 minutos para começar a agir, pode ser que seja tarde demais. Quando eu estou diante de um animal com parada cardíaca, eu tenho que agir de imediato. Não dá tempo de eu procurar na internet, não dá tempo de eu procurar aprender depois. Então, a parada cardíaca, eu tenho que saber salvar o animal antes de acontecer, né? E o que a parada cardíaca pode provocar no corpo do animal? Como eu falei para vocês, ela vai transportar os nutrientes. Enquanto o coração para, né, enquanto o coração estiver parado, estes nutrientes não serão transportados, né? E, infelizmente, essas células vão ficar sem glicose e elas vão ficar sem oxigênio. E oxigênio é extremamente importante para o funcionamento de várias células, de vários órgãos do corpo do animal. Tá? O sistema nervoso é um dos sistemas que mais vão precisar de oxigênio.
Enquanto o coração estiver parado, não vai chegar oxigênio para o sistema nervoso e a gente vai ter aí uma perca de consciência, o animal pode ter aí um coma e pode virar morte. Tá? Então, devido à parada cardíaca, o animal não tem transporte de oxigênio e ele não vai conseguir levar oxigênio nem glicose, que são os dois nutrientes aí que os sistemas gastam demais para conseguirem funcionar. Tá? Então, por isso que eu falei para vocês que é muito grave, porque o sistema nervoso demanda muito oxigênio, muita glicose todo o tempo, e o coração, que é responsável por bombear o sangue com esses nutrientes lá para o sistema nervoso funcionar. Tá? Então, quando a gente age de forma errada diante de animal que sofreu aí uma parada cardíaca, infelizmente eu não consigo salvar esse animal, porque o sistema nervoso ele vai faltar oxigenação, ele vai faltar aí glicose. Então, as principais sequelas, né, que o animal de parada cardíaca pode ter são aí decorrentes dessa falta de oxigenação e da falta de transporte de glicose. E o que pode provocar uma parada cardíaca? E por que eu preciso saber disso? Que é uma das coisas que eu venho trazendo aqui para vocês. E muitas pessoas acreditam que salvar o animal é só agir depois que acontece uma parada cardíaca. E não é somente agir depois que acontece uma parada cardíaca. Eu tenho que saber também prevenir. E o que pode provocar? Uma das causas mais comuns de parada cardíaca é o excesso de estresse, né? Por exemplo, como a gente comentou aí em vídeos anteriores, é o animal que está com muito medo de foguete, muito medo de fogos de artifício, né? Um estresse muito grande libera uma substância chamada adrenalina e pode afetar o coraçãozinho e fazer o coraçãozinho desse animal parar de bater. Né? Uma outra coisa que pode provocar uma parada cardíaca, além do estresse e do medo excessivo, é a alegria excessiva. Né? Tem animais que têm parada cardíaca por euforia. A euforia, que é a alegria excessiva, ela também libera substância chamada adrenalina. E essa substância também vai, como eu falei para vocês, ela vai afetar a frequência cardíaca e ela pode provocar a morte desse nosso animal. Então, o animal ele pode ter uma parada cardíaca simplesmente porque você chegou em casa, né? Acabou de chegar em casa e esse animal ficou feliz demais porque você chegou e teve aí uma parada cardíaca, tá? Uma outra causa de parada cardíaca são as hemorragias, tanto hemorragia interna quanto hemorragia externa podem fazer o coração parar de bater. Não podemos esquecer que o coração também gasta glicose e também gasta oxigênio e eu preciso desses dois nutrientes para o coração. A hemorragia diminui muito o volume de sangue e diminui o transporte. E o sistema cardiovascular, o coração também vai ficar aí com fome e ele pode parar de bater. Uma outra causa de parada cardíaca são os animais cardiopatas, né? Que são os animais que têm problemas de coração. Infelizmente, gente, muitos tutores só descobrem que o animal tem problemas no coração depois que ele sofre algum episódio, tá? E muitas vezes ele descobre tarde demais. Né? São aqueles animais que tossem com muita frequência, que cansam com muita frequência, e o dono acaba achando que é normal, e isso, infelizmente, pode ser um sinal de que o animal tem problema de coração, né? E esse animal pode, sim, ter um episódio de parada cardíaca, tá? Então, a gente precisa saber as causas de parada cardíaca para a gente evitar com que elas aconteçam, e evitando com que elas aconteçam, a gente vai estar aí também atuando no salvamento, atuando também salvando a vida do animal, baseado na prevenção, tá? Então, são várias as causas de parada cardíaca, algumas são do próprio animal, o animal que já tem algum problema cardíaco, né? Hoje eu estou inquieta, né? Animais com medo, animais estressados, animais extremamente alegres, né? Não posso deixar de citar uma que também é muito comum, que é a prática de exercício físico. Como assim? Nem todo animal tem aptidão para atividade física, né? Se você não está acostumado a passear com o seu animal, a andar longas distâncias com o seu animal, você não deve levar ele, né? E eu vejo muitas vezes as pessoas
correndo com o animal, achando que o animal aguenta correr, o animal não teve nem aptidão. Você vê que o animal está claramente cansado, exausto, e a pessoa está correndo com o animal. Isso também pode provocar uma parada cardíaca. Tá? Então, um passeio na rua aí, o animal cansa demais, mais do que ele está habituado a fazer, pode provocar uma parada cardíaca. Então, uma sugestão aqui que eu dou para vocês deseja fazer o animal ter aí longas distâncias, vai indo gradativamente. Por exemplo, com o meu Catarino, desde que ele tinha 30 dias de idade, eu já brincava com ele de correr na garagem, né? Começamos andando aí, depois que ele acabou as vacinas, 1 quilômetro, 2, 3, gradativo para o animal ter um aporte. Da mesma forma que eu, por exemplo, se me colocar para correr, eu não vou dar conta de correr muito tempo, tá? Os animais também não, e isso pode provocar uma parada cardíaca. Então, falamos aqui o que é a parada cardíaca, falamos o que pode provocar e falei aqui também o que a parada cardíaca vai fazer, né? Que é impedir a circulação e o transporte, principalmente de oxigênio e glicose. E essa falha desse transporte de oxigênio e de glicose vai afetar o sistema nervoso, principalmente, mas também vai afetar outros sistemas, como, por exemplo, o sistema renal, ou seja, o animal pode ter um problema nos rins aí devido a uma parada cardíaca, o animal pode ficar cego, o animal pode ficar surdo, são várias as sequelas. Por isso que é importante que a gente saiba agir imediatamente diante de uma parada, porque quanto mais tempo esse animal tiver aí com o coração sem exercer sua função, mais grave vai ser a situação, mais grave vai ser o quadro desse animal, tá? Aí vamos lá. As pessoas, elas confundem muito, né? Por quê? Porque a maioria das pessoas acham que o animal com parada cardíaca é um animal que ele vai estar caído no chão e se estribuchando, sabe? Tremendo demais, balançando demais as pernas, e não, tá? A maioria dos animais que estão aí com episódios de parada cardíaca é um animal que vai estar caído, é um animal que vai estar aí inconsciente, tá? E muitas vezes, pelas pessoas confundirem, elas acharem que o animal vai estar agonizando, que o animal vai estar tremendo, que ele vai estar esticando a cabeça ou buscando ar, isso faz com que as pessoas não ajam na hora e da forma correta, tá? Então, infelizmente, as pessoas confundem. Parada cardíaca, o animal ele vai estar muito provavelmente deitado, ou seja, em decúbito, ele vai estar inconsciente, ele vai estar imóvel. E como que a gente vai identificar que o animal teve uma parada cardíaca? Por quê? Saber identificar que o animal teve uma parada cardíaca é imprescindível se eu quero salvar a vida desse animal. Porque eu preciso saber se ele teve a parada cardíaca para eu tomar as medidas corretas. E como que a gente vai aí descobrir, como que a gente vai perceber, como que a gente vai ter certeza de que o animal teve uma parada cardíaca para a gente agir de forma imediata, de forma correta, para eu conseguir salvar esse animal. Se você tiver um estetoscópio, que é um aparelhinho aí que o Cristiano vai colocar aqui, tá? Você vai posicionar esse estetoscópio do lado esquerdo do peito do animal e tentar auscultar, tentar ouvir o coraçãozinho do animal, tá? Não tenho, Karina, não tenho estetoscópio, eu ainda não montei minha caixa, eu tenho um total de 0 coisas. Como que eu vou saber se o animal teve uma parada cardíaca? Você pode ir com a sua mão, tá? Você vai apertar a mão um pouco mais forte, tá? Principalmente aqui na axila do animal, debaixo do subaquinho do animal, do lado esquerdo, e vai tentar sentir o batimento cardíaco. Junto disso, você vai lá na virilha do animal, tá? Porque quando você vai na virilha, isso vai ser o para-casa para você fazer quando acabar aqui o vídeo, tá? Você vai lá na virilha do seu animalzinho e você vai apertar a coxinha dele. Faz de conta que aqui é a coxinha. Você vai apertar, tá? A coxinha do animal. E você vai sentir uma pulsação, tá? Ou você vai sentir da artéria femoral, ou você vai sentir da artéria safena, mas você vai sentir uma pulsação. Então, eu preciso que quando acabar aqui, você vai lá para sentir. Por quê? Para você ter um parâmetro de como que é o normal e de como que é o errado, como que é o anormal. Porque para salvar a vida de um animal, você tem que saber como é que é quando o animal está bem.
para você fazer um comparativo e entender que tem alguma coisa de errado. Por quê? Os animais, eles não falam com a gente, né? Então, a gente tem que saber a comunicação do corpo. Então, acabando aqui, vocês vão lá, colocar a mão na virilha do seu animal, apertar, tá? E sentir a pulsação. O animal com suspeita de parada cardíaca, né? Você vai fazer a mesma coisa. E se ele estiver com parada cardíaca, você não vai sentir a pulsação. Você não vai sentir o movimento do coração quando você apertar esse tórax com a sua mão, tá? Feito isso, você vai perceber, você vai ver aí, vai constatar que o animal teve uma parada cardíaca e agora vai depender de você salvar esse animal. Dependeu de você avaliar, né, e constatar que o animal realmente teve uma parada cardíaca, porque agora você sabe, né, e vai depender de você agir da forma correta para conseguir salvar esse animal de uma parada cardíaca. Aí, vamos lá. Falei aqui agora como identificar. Um erro que as pessoas cometem, muito, tá? Que agora a gente vai entrar nos erros que as pessoas cometem aí diante de um animal com parada cardíaca, e são erros que, se você cometer, você não vai conseguir salvar a vida daquele animal. O primeiro erro é você não saber identificar uma parada cardíaca. Por quê? Se você não sabe identificar uma parada cardíaca, infelizmente você não vai conseguir resolver o problema. Porque você só consegue resolver um problema se você sabe que aquele problema está acontecendo e se você sabe o que aquele problema pode provocar no corpo do animal. Então, esse é o primeiro erro, tá? Não saber identificar uma parada cardíaca é um erro muito grave e, infelizmente, se você cometer esse erro, você não vai conseguir salvar a vida daquele animal, muito pelo contrário, você vai ver aquele animal morrer na sua frente, tá? O segundo erro é acreditar que a parada cardíaca, ela acontece sozinha. Muitas vezes, a parada cardíaca acontece junto com a parada respiratória, tá? Coração e pulmão, eles são assim, ó, unha e carne. O que acontece com um, acontece com o outro na maioria dos casos. Se o coração acelera, o pulmão acelera. Se o coração fica devagar, o pulmão fica mais lento. Se o coração para, o pulmão também, tá? A maioria dos casos, é claro, porque a gente está falando de área aqui das ciências médicas, ciências biológicas, e não é um padrão, não é uma coisa exata, não é uma ciência exata. Então, na maioria dos casos, que o animal tiver uma parada cardíaca, o animal também vai ter uma parada respiratória. E o segundo erro muito comum que as pessoas cometem, que impedem ela de salvar o animal, é não saber disso, não saber que os dois acontecem juntos. Ela foca na parada cardíaca, esquece de avaliar se o pulmão também está funcionando. E aí, o animal teve uma parada respiratória também, ou como é que tá? Aí, o que acontece? Ela sabe identificar uma parada cardíaca, ela identifica a parada cardíaca, faz a ressuscitação cardíaca, mas não se atentou em momento algum de saber se o animal voltou a respirar, se o animal parou de respirar. Como que está a respiração? Né? Quando o animal tem parada cardíaca, na maioria dos casos, o animal vai ter uma parada cardiorrespiratória. Ou seja, vai parar o coração junto com o pulmão, vai parar os dois. E para ressuscitar aquele animal, eu tenho que fazer a ressuscitação cardiorrespiratória. Eu tenho que fazer uma massagem cardíaca junto com uma massagem respiratória, tá? Então, o segundo erro muito comum, que não vai deixar as pessoas salvar os animais, né, que vai impedir, que infelizmente vai provocar a morte do animal, é ela não saber que a parada cardíaca geralmente acontece junto com a parada respiratória. Terceiro erro que as pessoas cometem, lembrando que o foco de hoje, gente, é falar dos erros que as pessoas cometem, tá? Eu vou dar umas dicas aqui de coisas certas, mas o nosso foco é falar dos erros. O terceiro erro é a pessoa não procurar aí uma possível causa. Por quê? Uma das causas, como eu falei com vocês, de parada cardíaca, é o animal ter um episódio de hemorragia. Se aquele animal teve uma parada cardíaca por conta de hemorragia, eu tenho que saber conter uma hemorragia. Eu tenho que saber identificar uma hemorragia. Por quê? Karina, hemorragia externa, tudo bem, eu consigo ver. E a hemorragia interna? Como é que eu vou perceber que o animal teve? Muitas vezes,
animais atropelados principalmente, eles tiveram uma parada cardíaca. Por quê? Porque ele foi atropelado, teve uma hemorragia interna, o volume sanguíneo foi muito para fora dos vasos e isso resultou numa parada cardíaca. Não é só uma massagem que vai resolver. Eu tenho que tentar amenizar o problema da hemorragia interna, que foi a causa. Tá? A mesma coisa, por exemplo, a causa da parada cardíaca foi estresse. Se eu não tirar o estresse ao redor do animal, ou esse animal não vai voltar, ou vai acontecer de novo. Tá? Então, o terceiro erro muito comum é eu não procurar saber a causa e não procurar resolver a causa. Se foi, por exemplo, o animal teve uma parada cardíaca porque ele tem problema de coração. Se você não levar esse animal no veterinário para descobrir, né, levar no veterinário cardiologista para descobrir o porquê que o coraçãozinho dele parou, né, para tratar a causa principal, muito provavelmente ele vai ter de novo. Então, eu preciso fazer a busca, né? Lembrando que, se for um animal atropelado, eu tenho que tomar esse cuidado, né? Porque ele pode estar com episódio de uma hemorragia, né, interna ou de uma hemorragia externa. E eu tenho que saber identificar as duas hemorragias e, principalmente, saber agir diante de cada uma para eu conseguir fazer esse coração voltar a bater e manter esse animal vivo até chegar à clínica veterinária. Tá? Por quê? Uma coisa importante aqui, gente, sobre parada cardíaca, é que vocês não têm noção, alguns vão ter, né? Da importância que tem vocês para salvar a vida de um animal com parada cardíaca. Por quê? Gente, o animal está morto. Não dá tempo de levar ao veterinário. Por mais que você gaste 15 minutos para chegar no veterinário, é 15 minutos o coração parado, é 15 minutos sem oxigenação no sistema nervoso. Você precisa fazer alguma coisa. Faça, né? Que seja levando ao veterinário, mas faça. E faça da forma correta. Se você não fizer, ou se você fizer da forma errada, você vai estar literalmente desistindo da vida daquele animal. Tá? Então, parada cardíaca é uma coisa muito grave, é uma coisa que eu falo sempre com os meus alunos. Todo acidente que vocês forem ajudar os animais, a primeira coisa que vocês vão ter que olhar é como que está o coração. Porque se tiver uma parada cardíaca, vocês têm que parar o que estiver fazendo e resolver esse problema. Tá? Então, o terceiro erro que vai impedir vocês de salvar a vida de um animal com parada cardíaca é não procurar saber o real motivo daquilo ter acontecido. Quarto erro muito comum, tá? Lembrando que eu não estou falando de ordem de importância, porque todos são, mas o quarto erro muito comum é a pessoa não saber resolver o problema. Não sei. Vou procurar saber aqui na internet como é que eu faço. De novo, parada cardíaca é extremamente ruim. O prognóstico, que a chance do animal sobreviver, é pequeno, né? É algo que tem que ser feito de imediato. Se você gasta minutos procurando na internet, procurando saber, identificar, procurando saber o que fazer, esses minutos são contabilizados aí no sistema nervoso, que vai estar sem oxigênio e sem glicose e os outros sistemas. Então, não saber o que fazer, não já ter esse conhecimento pronto na sua cabeça. Quando o animal tiver uma parada cardíaca, é um dos erros mais graves que você pode cometer e é um dos erros que, infelizmente, você vai estar assinando aí a sentença de morte daquele animal. Porque se o animal tiver uma parada cardíaca e você não souber nem por onde começar, não ter nem noção do que está acontecendo, infelizmente, aquele animalzinho, ele vai vir aí a óbito, o sistema nervoso vai desligar, não há nada que possa ser feito, tá? Porque o sistema nervoso não aguenta muito tempo sem oxigênio e sem glicose. O quinto erro que as pessoas cometem aí diante de animal com parada cardíaca, tá? Que é um dos erros que eu vejo muito comum, é as pessoas não saberem a posição correta de fazer uma ressuscitação cardíaca. Ressuscitação cardíaca é feita com o animal colocado do lado esquerdo, para cima. Essa posição tem um nome técnico, que eu vou falar aqui para vocês, que chama decúbito lateral direito. O que é decúbito lateral direito? O animal deitado, com o lado direito apoiado no chão e o lado esquerdo para cima. A massagem cardíaca tem que ser feita do lado esquerdo. É claro, né,
que eu já vi pessoas conseguindo salvar os animais com parada cardíaca fazendo massagem do lado esquerdo, do lado direito, desculpa. Só que demora muito mais tempo. E tempo aqui em parada cardíaca é algo assim muito importante. Todos os acidentes, tempo é algo muito importante. Na parada cardíaca é muito mais, tá? Então, assim, a parada cardíaca não deve ser feita com o animal do lado direito, porque você vai gastar muito tempo. Isso se você conseguir fazer por conta da posição anatômica do coração, tá? Então, são erros comuns que as pessoas fazem e que, infelizmente, podem resultar na morte do animal. E agora que eu falei com vocês 5 erros, né, que vai impedir você de salvar a vida de um animal com parada cardíaca, infelizmente, vai resultar na morte desse animal, né, ou o animal ele pode vir a voltar, né, a recobrir aí a sua consciência, mas com várias sequelas no sistema nervoso, no sistema renal. Eu vou falar dos acertos, né? Quais são as minhas dicas aqui, caso você deseja salvar os animais, caso você queira estar preparado para ajudar um animal que teve uma parada cardíaca? O primeiro é você buscar conhecimento, é buscar saber, né, todas as causas de uma parada cardíaca para evitar, né? Salvar o animal é evitar também os acidentes. Então, o primeiro acerto é você procurar conhecimento para você evitar todas as causas possíveis de parada cardíaca. O segundo acerto, muito comum, é muito importante, né? Muito comum, não, muito importante para você salvar o animal, né? É você saber identificar uma parada cardíaca. Quanto antes você identifica, mais rápido você vai agir, maior vai ser a chance de você salvar o animal. Terceiro acerto é você saber agir de forma correta. Você saber agir de forma correta é muito importante. Não dá para aprender na hora, tem que já saber, tá? Eu falo muito que saber primeiros socorros, eu brinco com meus alunos que é o seguinte, gente, é igual seguro de carro. Você paga o seguro de carro com a intenção de não precisar usar. Porque se você precisar usar, é porque você está passando na fila. Ou roubaram o seu carro, ou bateram no seu carro, ou te bateram, ou aconteceu alguma coisa. Mas você paga. Por quê? Porque vai que precisa. Primeiros socorros é a mesma coisa, né? Eu aprendi a fazer aí as questões aí de primeiros socorros, né? Dos meus meninos, mas com a intenção de nunca precisar fazer neles. Porque se eu precisar fazer a ressuscitação cardíaca do meu animal, eu já estou numa situação assim de perda, né? Então não dá tempo de aprender. Então eu preciso saber agir de forma exata. O que eu tenho que fazer diante de uma parada cardíaca agora? Qual é a posição? Né? A posição correta, como eu comentei aqui com vocês, é colocar o animal do lado esquerdo para cima, procurar aí a escápula do animal, procurar debaixo da escápula, que é debaixo do sovaquinho do animal, para ficar mais fácil para vocês entenderem, né? E colocar, posicionar o nosso braço dessa forma e fazer massagem no tórax, para essa massagem conseguir disparar um impulso elétrico para o coração voltar a bater. E eu tenho que fazer isso por 20 minutos, até o animal voltar. Não voltou em 20 minutos, infelizmente, a chance desse animal voltar é muito pequena. E eu preciso saber também, gente, a fazer a ressuscitação respiratória. Porque muitas vezes o animal parou o coração e parou o pulmão. Mas se você estiver sozinho, é você que vai ter que fazer. Você que vai ter que fazer 5 massagens no coração e uma no pulmão. 5 no coração e uma no pulmão. Dá tempo de você aprender a fazer isso na hora que acontece? Será que dá tempo? Está diante de um animal com uma parada cardíaca? Dá tempo de você procurar saber como é que olha? Pesquisa na internet. Como saber se o animal teve parada cardíaca? Como saber se o animal teve parada respiratória? Como agir de parada cardíaca? Como agir de parada respiratória? O tempo que você vai gastar, o animal está perdendo oxigênio, está perdendo glicose, está perdendo a chance de sobreviver. Tá? Então, um grande acerto aqui é você saber o que fazer diante de uma parada cardíaca, né? A forma correta de agir, que é, coloca o animal do lado esquerdo, uma das, tá? O nosso foco de hoje, lembrando que era falar dos erros, tá?
colocar o animal do lado esquerdo para cima e fazer massagens focais debaixo do sovaquinho dele, tá? Por aí, 20 minutos sem parar. O braço vai doer, mas quando você vê que aquele animal voltou à vida, graças a você, graças ao que você aprendeu, graças aí ao seu conhecimento e à sua ação também, né? Que é você saber e você agir, você não tem noção do preço que é. De você ver depois aquele animal correndo, passeando, você falar assim, poxa, aquele animalzinho ali estava praticamente morto. E eu consegui fazer ele voltar a ter a vida, eu consegui fazer ele ter uma nova chance aí, dele brincar, dele correr, tá? Então, gente, infelizmente, muitas pessoas fazem essas formas erradas que eu falei com vocês. Não é intencional, não é porque elas querem fazer a forma errada, e sim porque elas não sabem o correto, né? Elas buscam, infelizmente, elas vão aí no achismo, ou elas vão pesquisar em blogs, em internet, né, em sites não confiáveis, e tentando ajudar, fazem da forma errada, tá? Então, por isso que eu falo, gente, vasculhem aqui o nosso canal, tem tanta informação, tem tanta coisa que dá para vocês aplicarem, vão anotando no caderninho, que são informações que dá para você tirar aqui dos nossos vídeos, do nosso programa, do nosso canal, que são relevantes para você conseguir salvar a vida dos animais, tá? Então, gente, vou ficando por aqui. Parabéns para vocês que dedicaram o tempo para aprender aí um pouco sobre parada cardíaca, sobre como que as pessoas fazem de forma errada, né? Se você se identificou com alguma forma aqui que você já fez, comente aqui, deixe sugestões aqui de vídeos que vocês querem, de lives, né? Que a gente vai voltar ao vivo em janeiro, em alguns momentos, não são em todos. Deixa aqui para a gente montar o cronograma bonitinho para vocês, né? Eu espero vocês nos próximos vídeos, espero vocês também no ano de 2022. Inscreva no canal, ativa o sininho, porque assim que a gente libera o vídeo, já aparece aí no seu telefone ou no seu computador que a gente postou alguma coisa. E siga a gente nas redes sociais, Instagram e Facebook, porque lá a gente posta um monte de novidade e ainda te lembra dos vídeos e ainda te lembra também das lives, tá bom? Então, meu beijão para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijocas!